Olá, bom dia, bom dia. Aqui é Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, e nós estamos aqui ao vivo, retornando à leitura e estudo do livro O Poder do Subconsciente. Então, esse livro já está quase terminando. Alguém me perguntou se a gente terminaria ele hoje, mas não. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, esbarrei em algum lugar. Nós não vamos encerrá-lo hoje ainda, nós vamos continuar a leitura dele e depois que nós encerrarmos essa leitura, a gente continua para o próximo livro, ok? Então, sejam bem-vindos, gratidão pela presença de vocês. Por enquanto, o pessoal está chegando, teve gente que chegou, que saiu, mas vamos lá, eu vou continuar a leitura para quem quiser ir depois, assiste depois, acompanha aí, que vai ficar disponível no meu canal do YouTube. Então, a gente estava falando, né, antes de eu sair aí por uma semana aí de licença, uma semana que eu precisei ficar fora, que eu fui internada, fiz a cirurgia de vesícula. Então, agora eu acabei tendo que tirar o cálculo da vesícula. Então, foi uma semana aí de muita purificação, um processo de bastante entendimento do que estava acontecendo, né? Então, mas agora eu estou de volta e a gente vai continuar essa leitura, então. Eu não sei se quem está aí, não vi nenhuma mensagem, mas vamos lá, vou começar a leitura. Então, na semana retrasada, né, antes de eu sair, nessa semana de licença, a gente falou a respeito de medo, né? E aí, o livro, o Dr. Joseph Murphy, vai falar agora uma técnica de superação de todos os tipos de medo. Então, a gente vai entrar nessa parte agora da leitura, ok? Então, página 290, para quem tem esse livro aqui, tá? Essa edição. Olá, Andréia, bom dia, bom dia. Então, domine a técnica de superação de todos os tipos de medo. Hoje a gente não vai conseguir terminar o livro ainda não, tá? Bom dia, Rai. Bom dia, querida. Bom dia. Que bom que voltou sua luz, que ótimo, que bom. Então, vamos lá. Vejamos uma técnica para superar o medo que ensinei em palestras a milhares de pessoas. Ela funciona como um passe de mágica. Experimente. Suponhamos que você tem medo de água. Comece agora. Sente-se imóvel 3 ou 4 vezes por dia. Entre em um estado de profundo relaxamento. Em seguida, imagine-se nadando. Subjetivamente, você está nadando. Mentalmente, você se lançou na água. Sente a temperatura fria dela e o movimento dos braços e das pernas. Tudo isso é atividade da mente, real, vívida e profundamente agradável. Note que isso não é devaneio ocioso. Entenda que o que está experimentando na imaginação será revelado na câmara escura do subconsciente. Em seguida, você será compelido a manifestar no mundo real a imagem e a semelhança do quadro que gravou na mente mais profunda. Na próxima tentativa para nadar, será a alegria que subirá à superfície. Essa é uma das leis do subconsciente. Você pode aplicar a mesma técnica a outros medos. Se tem medo de altura, imagine-se dando um passeio nas montanhas. Sinta a realidade de tudo. Desfrute o ar puro, as flores das montanhas, a paisagem emocionante. Fique certo de que, à medida que continuar a fazer isso mentalmente, fará também fisicamente, com facilidade e conforto. Então, bom dia aí, gratidão, Rai querida, e Clair, bom dia. Gratidão a todas que estão aí hoje assistindo, né, essa live. Pois é, estou super feliz também de estar voltando. Vocês viram lá na minha meditação de hoje que a carta de hoje foi celebração, justamente para poder celebrar esse retorno, celebrar a vida. E vamos continuando aí com a leitura do livro O Poder do Subconsciente.
Agora, ele abençoou o elevador. Jonathan M. é executivo em uma grande empresa. Durante muitos anos, teve pavor de andar de elevador. Para não enfrentar isso, subia todas as manhãs 7 andares até a sala onde trabalhava. Hoje teve meditação, sim, 9 horas. Amanhã tem também, tá? 9 horas. Quando precisava conversar com funcionários mais altos, sempre arranjava uma desculpa para recebê-los em sua sala ou em um restaurante. Viagens de negócios eram uma tortura para ele. Tinha que telefonar antes para certificar-se de que seu quarto ficaria em um andar baixo e que poderia usar a escada. O medo era produto da mente subconsciente, talvez reflexo de alguma experiência que esquecera por completo. Aprendendo como a coisa funcionava, resolveu mudá-la. Começou a abençoar o elevador todas as noites e várias vezes durante o dia. Em um estado de espírito calmo, confiante, repetia para si mesmo: o elevador do nosso prédio é uma ideia maravilhosa. Ela veio da mente universal. É um benefício, uma bênção para todos os nossos empregados. Proporciona um serviço maravilhoso. Funciona dentro da ordem divina. Uso em estado de paz e com alegria. Permaneço em silêncio agora, enquanto as correntes de vida, amor e compreensão fluem por meio de meus moldes de pensamento. Em minha imaginação, estou agora no elevador, deixo e entro em minha sala. O elevador está cheio de empregados nossos. Converso com eles. Todos são cordiais, alegres e despreocupados. Isso é uma experiência maravilhosa de liberdade, fé e confiança. Eu sou grato. Ok? Então, bom dia a todas, sejam bem-vindas. Então, ele faz essa meditação, faz esse agradecimento, né, do elevador, para que ele possa se sentir mais confiante, mais tranquilo para andar de elevador. Ele continuou fazendo essa oração durante 10 dias. No 11º dia, entrou no elevador com outros membros de sua empresa e se sentiu totalmente livre. Então, agora eu vou ler uma parte que está marcada aqui no texto, tá? A mente subconsciente é suscetível à sugestão. É controlada pela sugestão. Quando você acalma sua mente e relaxa, os pensamentos de sua mente consciente penetram no subconsciente. O processo se assemelha ao da osmose, em que fluidos separados por uma membrana porosa se misturam. Quando essas sementes positivas ou pensamentos penetram na área subconsciente, se desenvolvem segundo seu tipo, e você se torna equilibrado, sereno e calmo. Quando, com um medo anormal, preste atenção à coisa imediatamente desejada. Fique totalmente absorto em seu desejo. Saiba que o subjetivo sempre anula o objetivo. Essa atitude lhe dará confiança e elevará seu espírito. O poder infinito de sua mente subconsciente sempre trabalha por você. É infalível. Assim, você terá paz e segurança. Quando o medo bater na porta de sua mente, ou quando preocupação, ansiedade e dúvida a atravessarem, contemple sua visão, seu objetivo. Pense no poder infinito da mente subconsciente, que pode concretizar pensamentos e imagens. Isso lhe dará confiança, poder e coragem. Vá em frente, persevere até o dia raiar e as sombras se dissiparem. Então é isso, insistindo sempre nessa imagem que nós trazemos na mente consciente, né? Que é aquilo que o Ho'oponopono nos ensina. Mente consciente é a relação entre mente consciente, o Rani, a mãe, e a mente subconsciente, o Nihipili, a criança,
É a relação mais importante que nós podemos estabelecer, porque é através dela que nós geramos transformação, tanto no processo de purificação de memórias, quanto nesse processo de trazer uma imagem à mente, para que essa imagem possa ser absorvida pela mente subconsciente e se transformar em realidade, né? Não ter outra opção senão se manifestar na nossa realidade. Medo normal. O recém-nascido só tem 2 medos básicos: o de cair e o de sons altos e repentinos. Esses medos são perfeitamente normais. Servem como um tipo de sistema de alarme que nos é dado pela natureza como meio de autoconservação. O medo normal é bom. Ouvimos um carro vindo pela estrada em nossa direção, damos um passo para trás e sobrevivemos. O medo momentâneo de ser atropelado é superado pelo medo de recuar. Todos os demais tipos de medo são anormais, causados por certas experiências ou a nós transferidos pelos pais, parentes, mestres e outros que nos influenciaram quando éramos crianças. Então, agora o medo anormal. O medo anormal instala-se quando deixamos que nossa imaginação se descontrole. Conheci uma mulher que foi convidada a voar à volta do mundo. Começou logo a recortar em jornais todas as notícias de desastres de avião. Chegou até a adquirir uma fita de vídeo do The World's Worst Airplane Crashes, os piores desastres aéreos do mundo. Chegava a imaginar o avião caindo no oceano e ela se afogando. Isso é medo anormal. Caso tivesse persistido, é muito grande a probabilidade de que tivesse atraído para si o que mais temia. Então, a gente fica achando que eu fiquei estudando porque eu não queria, né? Eu queria cuidar, eu queria tomar cuidado, e a gente não percebe que, na verdade, a gente está atraindo justamente aquilo que a gente teme, né? De tanto que a gente começa a pensar a respeito disso. Outro exemplo de medo anormal é o de um empresário de Nova York, muito bem sucedido e próspero. Criou um filme mental no qual a empresa era obrigada a pedir falência e ele perdia tudo. Quanto mais passava o filme na tela da mente, mais mergulhava em depressão profunda. Mas recusou-se a acabar com as imagens mórbidas. Continuava a dizer à esposa: essa situação não pode durar. Essa boa fase vai acabar logo. Não adianta, vamos quebrar. A esposa me contou depois que, ele de fato faliu. Todas as coisas que imaginou e temeu aconteceram. Embora as coisas que temia não existissem, ele as transformou em realidade com medo constante, acreditando no desastre financeiro e esperando. Ou como disse Jó, aquilo que eu temia desabou sobre mim. O mundo está cheio de gente que teme que algo terrível aconteça aos filhos, ou que sejam vítimas de alguma catástrofe pavorosa. Se leem uma notícia sobre uma epidemia de doença rara, apavoram-se, pensando que vão contraí-la. Alguns até imaginam que já a pegaram. Tudo isso é medo anormal. Qual é a maneira, então, de superar o medo anormal, né? Vamos ver. Bom dia, Elvena, bom dia. E Rai, você perdeu a meditação, só que ela no finalzinho ficou sem áudio, mas ela tá lá, tá? Então, assista a meditação e assista a segunda parte, o segundo vídeo, para você assistir a leitura da Louise Hay, que ficou no segundo vídeo, tá bom? Então, vamos lá. A maneira de superar o medo anormal. Se você vive obcecado por medo anormal, tem que se esforçar para se mover mentalmente na direção oposta. Se permanece na extremidade do medo, vai sofrer de paralisação, além de deterioração mental e física.
Ao surgir o medo, uma das leis básicas da mente subconsciente gera imediatamente o desejo de algo oposto à coisa temida. Ponha toda a atenção na coisa imediatamente desejada. Deixe-se absorver e impregnar pelo desejo. Acredite que o subjetivo sempre vence o objetivo. Essa atitude lhe dará confiança e melhorará seu estado de ânimo. O poder infinito da mente subconsciente está agindo em seu benefício. Ele não falha. Em consequência, você terá a paz e a segurança que deseja. Ok? Bom dia, Vitor. Seja bem-vindo. Então, aqui tem a sugestão de como superar o medo anormal. Então, a gente precisa focar naquilo que nós desejamos e voltar nossa atenção para aquilo que nós queremos de verdade, e não para aquilo que traz o medo para nós que não existe, né? Daquilo que não existe. Analise seus medos. O chefe de vendas de uma grande empresa multinacional me confidenciou que, quando começou a trabalhar como vendedor, tinha que dar 5 ou 6 voltas em torno do quarteirão antes de reunir coragem para visitar um cliente. Sua chefe, nessa época, era uma pessoa muito experiente e sensível. Certo dia, ela lhe disse: não tenha medo do monstro escondido atrás da porta. Não há monstro nenhum. Você é vítima de uma falsa crença. A chefe disse ainda que, em todas as ocasiões em que sentia indícios de medo, enfrentava-o, olhava-o na cara, bem dentro dos olhos. Quando fazia isso, descobria sempre que o medo diminuía e finalmente desaparecia. Então, primeiro, né, fazer uma reflexão do que é verdadeiro, do que é real. Quando uma pessoa se tem medo de fazer, por exemplo, uma venda, o que está acontecendo ali é o medo da rejeição, né? Então, ele está trazendo algo da criança. Porque nós, adultos, a gente não precisa sofrer porque a gente sofre uma rejeição, né? Amargamente por causa de uma rejeição. Mas a criança sofre porque a rejeição, inclusive, ela é ligada ao nosso instinto de sobrevivência. Se meu pai e minha mãe me rejeitam, que são as pessoas que cuidam de mim, que me alimentam, que estão comigo, que são a minha referência, eu corro um risco de morte. Né? Eu posso ser abandonada, eu posso ser excluída, eu posso ser esquecida. E isso vai prejudicar a minha existência. E aí, esse medo da rejeição está muito associado a essa rejeição da criança. Por isso que a gente precisa analisar qual é o problema de receber um não. Inclusive, eu já falei várias vezes aqui de exercícios de rejeição, de práticas de rejeição. Né? Então, eu já falei para entrar numa loja e perguntar o que tem de graça, para a pessoa te falar assim, não tem nada de graça, e rejeitar o que você está perguntando. Eu já vi também sugestão, por exemplo, de você entrar num avião e pedir para alguém trocar de lugar com você, para que você possa ouvir o não. Não vou trocar. Ok. E aí você sentar e aceitar essa rejeição, porque é um músculo a ser desenvolvido por nós adultos, uma vez que faz parte da vida adulta lidar com a rejeição, né? Mas quando a gente tem um medo demais, isso provavelmente está associado à nossa infância, à nossa criança interior. Então, a gente precisa limpar, purificar. E aí ficam essas sugestões de desenvolver o músculo da rejeição para a gente poder lidar com isso com mais facilidade. Agora a gente vai para o Ele Aterrissou na Selva. Vai ser a última leitura hoje. Não, acho que ainda dá tempo da gente ler mais um pouquinho aí desse capítulo. E amanhã nós continuamos às 11h30, ok? Então, amanhã a gente continua às 11h30. Na quarta-feira, não tem leitura na quarta. E a gente vai ter leitura quinta e sexta também. Então, quinta e sexta eu também vou fazer leitura 11h30, tá? Ele aterrissou na selva.
Oi, Camila, eu mandei um e-mail para você, tá bom, querida? Aí tá lá, aí você olha lá direitinho. Já tô melhor. Ele aterrissou na selva, um ex-capelão, inclusive eu vou até falar isso para vocês. Quem adquiriu as cartas do Ho'oponopono, hoje vai um e-mail para vocês todos, tá? A respeito da entrega das cartas. Realmente houve um atraso com essa minha internação, mas o processo já está andando, tá? Tá quase aí. Daqui a pouquinho ela está chegando aí para vocês. Então vamos lá. Ele aterrissou na selva. Um ex-capelão do Exército dos Estados Unidos, chamado John N., contou-me que durante a Segunda Guerra Mundial, o avião em que voava foi atingido e danificado por um ataque antiaéreo. Teve que saltar de paraquedas sobre as montanhas cobertas de matas da Nova Guiné. Claro que ficou com medo, mas sabia que o medo se apresentava de duas formas: o normal e o anormal. O tipo anormal que estava tentando controlá-lo é parente próximo do pânico. De nada, querida. Resolveu fazer imediatamente alguma coisa sobre o medo. Começou a conversar consigo mesmo, dizendo: John, você não pode se render ao medo. Seu medo é um desejo de proteção e segurança e de uma forma de escapar desta situação. No centro de uma pequena clareira, esforçou-se para acalmar a respiração. Afastou resolutamente os primeiros sintomas do medo. Logo que se sentiu mais relaxado, começou a dizer: a inteligência infinita que guia os planetas em suas órbitas está agora me conduzindo e guiando para fora dessa selva e para a segurança. Continuou a dizer isso durante 10 minutos ou mais. De repente, disse John, senti alguma coisa começar a se mover dentro de mim. Era um estado de espírito, de confiança e fé. Fui atraído para um dos lados da clareira. Lá encontrei leves marcas de uma trilha e comecei a andar. 2 dias depois, milagrosamente, cheguei a uma pequena aldeia de nativos cordiais. Eles me alimentaram e em seguida me levaram para a borda da selva, onde um avião de resgate me salvou. John foi salvo pela mudança de atitude mental. A confiança e fé na sabedoria e poder subjetivo nele existentes deram-lhe a solução do problema. E ele acrescentou: se eu tivesse começado a me lamentar de minha morte e a sucumbir ao medo, o monstro do medo teria me dominado. Então, com certeza, teria morrido de medo e fome. Isso é interessante porque tem um filme de guerra com... não vou lembrar direito assim, de detalhes, mas são combatentes de guerra dentro de um avião de guerra. O avião cai no oceano e, se eu não me engano, são 2 que estão dentro do barco, que sobrevivem à queda do avião, e um deles determina que ele ia morrer, que eles iam morrer, que não tinha solução para aquilo, que realmente ali era o fim deles. E mesmo estando nas mesmas condições, um e o outro, esse que determinou a morte, que falou assim, olha, a gente não vai sobreviver, ele acaba realmente morrendo. E o outro sobrevive inclusive depois caindo num campo de concentração japonês, sofrendo as coisas mais absurdas, mas ele sobrevive no final, porque ele determina mentalmente que ele iria sobreviver. Isso também é interessante no livro... agora esqueci o nome dele, mas no livro do psicólogo também, né, do psiquiatra, eu não lembro se é psicólogo ou psiquiatra, que está no campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Ele conhece uma pessoa que sonha, um cara, ele conta que ele sonhou que numa data específica eles seriam libertados pela resistência. Então, essa pessoa sonhou naquela data, eles seriam livres, a guerra acabaria e eles finalmente seriam libertados. E chega na data, a guerra não acaba,
Não existe nenhuma possibilidade da resistência chegar e salvar essas pessoas. E essa pessoa que determinou aquela data como a data mesmo, que era o final da guerra, ela acaba morrendo. Ele morre de tão preso ali fortemente no inconsciente, ele fica daquela situação de libertação daquela situação do campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Então, essa situação de guerra, que é uma situação extrema, né, a gente vê vários relatos e várias situações em que, dentro das condições, das piores condições, o que possibilitou a sobrevivência da pessoa é a atitude mental dela, é aquilo que ela resolve pensar. Então, se na guerra isso é possível, por que não no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com aquilo que nós enfrentamos diariamente, né, nas nossas vidas? Aqui eu vou ler, ele mesmo se demitiu, e a gente encerra por hoje, continuando amanhã, então, a nossa leitura. Rafael S. era executivo em uma grande fundação. Confessou-me que durante 3 anos viveu apavorado com a possibilidade de perder o cargo. Estava sempre imaginando o fracasso. Vivia temendo que subordinados fossem promovidos antes dele. As coisas que ele temia não existiam, salvo como pensamentos mórbidos de ansiedade. A imaginação vívida dramatizava a perda do emprego, e com isso ele se tornou cada vez mais nervoso e ineficiente. Finalmente, foi forçado a pedir demissão. Na realidade, Rafael demitiu a si mesmo. As imagens negativas constantes, a enorme quantidade de sugestões de medo que despejava no subconsciente, fizeram com que este respondesse e reagisse de acordo. Levou a cometer erros e a tomar decisões tolas. Essas, por sua vez, geraram o fracasso. Ele talvez nunca tivesse sido demitido se houvesse passado para o lado oposto da mente. Ok? Então, nós finalizamos a nossa leitura hoje. Fechamos aí com esse capítulo, nós estamos no capítulo 19, tá? Falando sobre medo, página 296, e amanhã nós continuamos com Conspiraram contra ele, ok? Então, a gente continua a nossa leitura de amanhã, Conspiraram contra ele, desse livro, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Depois vocês me dão notícia aí do que vocês estão achando dessa leitura, deixem nos comentários, deixem os likes de vocês, e amanhã a gente continua, então. Lembrando que amanhã, às 9 horas, tem a meditação, tá? De conexão com a nossa criança interior, e em breve, então, voltamos aí também com a leitura do Poder do Subconsciente amanhã, às 11h30. Mahalo de coração pela presença de todos vocês, e até amanhã. Um beijo grande. Gratidão, André, querida. Beijos, beijos, beijos. E nós nos encontramos amanhã. Tchau, tchau. Aloha. Tchau.